No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essas foram as palavras que abriram o primeiro capítulo do Evangelho de João, palavras que ecoam desde a eternidade até o coração humano. E se no Apocalipse João viu o fim de todas as coisas, um novo céu e uma nova terra, aqui ele contempla o início da manifestação da glória de Cristo entre os homens. O mesmo Jesus que no final dos tempos voltará com poder e majestade, começa seu ministério de forma simples, silenciosa e profundamente humana, num casamento em Caná da Galileia. O cenário é festivo. Músicas, risadas e vozes se misturam sob o sol quente da Galileia. É um dia de celebração, de união, de alegria. Entre os convidados está Maria, a mãe de Jesus, observando tudo com um olhar atento e cheio de ternura. Mas, de repente, o sorriso em seu rosto se desfaz. O vinho acabou. Naquele tempo, isso significava vergonha, desonra, humilhação. Um casamento sem vinho era como um coração sem alegria, uma vida sem presença divina. Maria, então, se aproxima de Jesus. Com fé serena, ela diz apenas: eles não têm mais vinho. Jesus olha para ela com um amor profundo, mas responde: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mesmo assim, Maria sorri. Ela não insiste, apenas confia. Vira-se para os servos e diz: façam tudo o que ele disser. É a fé que não questiona, apenas obedece. E é nesse instante, nesse gesto de confiança silenciosa, que o sobrenatural começa a se mover. Havia ali 6 grandes talhas de pedra, usadas para os rituais de purificação judaica. Estavam vazias, frias, sem propósito. Jesus se aproxima e ordena: encham as talhas com água. Os servos, sem entender, obedecem. A água é derramada até a borda, e quando tudo parece comum, ele diz: agora, tirem um pouco e levem ao mestre-sala. Um dos servos cumpre a ordem. O mestre-sala prova o líquido. E, de repente, o comum se torna extraordinário. Seus olhos se abrem, surpresos com o sabor. Ele chama o noivo e diz: todos servem primeiro o bom vinho e depois o inferior, mas você guardou o melhor até agora. Ninguém entende o que aconteceu. Mas Maria sabe. Os servos sabem, e os discípulos, em silêncio, creem. A água foi transformada em vinho. Foi o primeiro milagre, o primeiro sinal, o início da glória de Cristo revelada ao mundo. Mas esse milagre vai além do que os olhos podiam ver. A água representava os rituais antigos, o esforço humano de purificação. O vinho simbolizava a alegria da nova aliança, o toque da graça divina. Jesus não apenas transformou a água em vinho, ele transformou o velho em novo, o vazio em plenitude, o desespero em esperança. A antiga aliança dava lugar à nova, e cada gota daquele vinho anunciava que algo maior estava por vir. O primeiro milagre de Jesus não aconteceu em um templo, mas numa festa de casamento. Não diante dos poderosos, mas entre pessoas simples. E isso revela o coração de Deus. Um Deus que se importa com os detalhes, que se move nas pequenas dores e nas alegrias cotidianas. O mesmo Deus que reina sobre o Apocalipse é o Deus que se manifesta na simplicidade da vida, transformando o comum em sagrado, o trivial em eterno. Quando Jesus transformou aquela água em vinho, ele mostrou que o seu poder não é apenas para os grandes milagres, mas também para as situações simples, para os casamentos sem alegria, para os corações sem fé, para as vidas que parecem ter perdido o sabor. Ele é o Deus que entra nas nossas crises silenciosas e transforma tudo de dentro para fora. E assim, João encerra dizendo: assim revelou Jesus a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A fé começou ali, em Caná, no milagre silencioso, sem multidões nem holofotes. O início de tudo começou com um gesto de amor e transformação.
E até hoje, o mesmo Cristo continua transformando a água da rotina em vinho de alegria, a frieza da dúvida em calor de fé, o vazio da alma em abundância de vida. Do Apocalipse ao Evangelho, há um fio invisível de amor e redenção. O Deus que julgará o mundo é o mesmo que participou de um casamento simples, porque ele não é um Deus distante, é um Deus presente. E assim como em Caná, ele ainda está transformando o impossível no milagre que você precisa hoje. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um milagre. Escreva nos comentários: Jesus ainda transforma a água em vinho. E se ainda não viu os vídeos anteriores, assista o capítulo 1 do Evangelho de João e os capítulos do Apocalipse, uma jornada que revela o poder e o amor de Deus do princípio ao fim.